Não era só escolher o Xerath, por exemplo, como suporte, que a lane tava ganha, porque tinham respostas, né? E exatamente as mesmas respostas que a gente vê contra a MF, né? Campeões de engage na rota inferior que conseguiriam neutralizar muito bem. Falando no Xerath. Falando nele, tá ali no ban. Inclusive, bans e picks na tela pra vocês aí de Vivo Cage contra a PEN Gaming. Alguns bans ali que a gente já tá muito acostumado a ver, Lonas. Nada de impressionante até agora. E o que a PEN bane o Xerath, porque a Cade, quando ela escolheu o Xerath, ela jogou muito bem, porque quando ela consegue o pick do Xerath, ela já começa a manipular os picks e bans pro Xerath ter uma rota muito boa. Então, a PEN acaba que não quer, né, mesmo com algumas escolhas abertas, não quer acabar enfrentando esse campeão, que pode ser também um flex, né? A gente viu o Xerath aparecendo na rota do meio, o PK, inclusive, jogando com ele. Então, acabam já tirando. Lado vermelho bem tradicional já, né, Pepo? A gente vê o ban de Ornn e Ezreal sendo aí cravado, né, 100% praticamente. Pois é, a gente viu, né, com as mudanças, como o Ezreal cresceu bastante. Ele ainda assim, ele tem aquele caráter ainda team flex, em algumas situações pode ser utilizado realmente na selva, como vinha acontecendo, mas de fato, Kleptomancia, não só pra ele, o Gangplank que a gente viu ontem também. Os Antins Ele tava, os Antins estava enorme no jogo. A gente chegou um momento, eu não tava falando nessa partida, mas olhando ali. Ele ficou full build, acho que com 35 minutos de Foi jogo. muito cedo. Ele tinha uns 4 itens com uns 25 minutos, 28 minutos de jogo. Foi absurdo. E a gente olhava assim no comparativo de gold, ele tava com 16 mil, enquanto o maior top gold ali, fora ele, o segundo no caso, eram que estavam com 14 mil. Teve um momento... É absurdo. Eu até fiz a partida e teve um momento que o Jinkedo, eu acho que ele tava com 7 eliminações, os Antins tinham uma, só que os Antins tinham mais gold que o Jinkedo. Sim. E o farm dos dois estava bem parelho, então você percebe, né, o impacto que consegue ter o... Lembrando que a Kleptomancia, ela ajuda também na questão de gold a mais, porém o GP também já tem esse gold a mais dele também farmando, então, meu Deus, né, que absurdo. Então ele, Ezreal, pode aparecer o GP, inclusive, que não tá sendo foco de ban, mas em algumas situações não é ideal, porém, com os bans que acontecem, ali vem Jace, que fica livre e já de cara o Takeshi pega, talvez pra ele, talvez pro Tinoz, mas como o Jace vem sendo utilizado no topo ali, pode ser pra mão do Takeshi. É um campeão bem opressor na rota superior, ele consegue ter uma lane phase muito boa contra a maioria dos champions que a gente vê, então tô muito interessado, né, porque como a Cade é o last pick, como eles têm essa oportunidade no lado vermelho, o que eles vão fazer de resposta? Acho bem provável que esse Jace vá nas mãos do Takeshi, é um champion que ajuda ele bastante, porque já jogava muito, né, na rota do meio com ele. Então isso acaba tendo um impacto e finalmente o Kha'Zix aparece, né? A gente viu tanto o Kha'Zix sendo banido, né, na segunda rotação de bans, mas nunca sendo selecionado, então agora eles trazem. O Kha'Zix que foi um champion, né, que o Tai teve bastante sucesso com ele. Sim, com certeza. E parece que caráter agressivo também do lado da PEN é o que vai acontecer na selva, porque Elise, se for locada, é pra esse começo de jogo, é pra botar pressão, tal qual o Xin Zhao também que pode fazer isso na partida. Até a gente abriu essa questão, porque como não houveram bans em cima de Kha'Zix e Xin Zhao, Revolta vai pegando o Kha'Zix já, fazendo um pouco diferente já em relação à prioridade. O Xin Zhao realmente estava ali. O Xin Zhao começou com uma prioridade bastante alta, lembrando que não teve nerf em cima dele. Exato. Foi mais uma questão das equipes se adaptando, vendo que tinham escolhas boas na selva contra o Xin Zhao, mas nesse caso o Tai vai acabar trazendo para enfrentar esse Kha'Zix do Revolta. O Kha'Zix está bem forte, né, no momento atual, é um champion que a gente vê que o meta está muito focado em você ajudar o seu jungler, então às vezes empurrar a rota e fazer essa pressão juntamente com ele. E é exatamente isso que o Kha'Zix quer, né? Ele quer esse confronto 1v1 contra o caçador adversário, vai ter o bônus do isolamento e, consequentemente, colocar bastante dano. Vem o pick do Kennen agora, talvez já uma resposta bem cedo do Yang contra esse Jace, que tem aquela coisa, né? Se a Cade seleciona outra role agora, iria para a fase de banimentos. Exato. E a PEN poderia tirar o Kennen, por exemplo, outros top laners mesmo, desse confronto contra o Takeshi. Pois é, né? Um Nara ali, um Kennen, sempre uma resposta contra um Jace que vai querer botar pressão. Já fez a escolha então ali para a mão do Yang. Do outro lado a gente vê o Taric também, que ontem apareceu muito bem, ele funcionou muito bem contra MF, por exemplo, né? A contra a Leona dele. Também, a gente tá vendo muita resposta contra a Leona, porque o que acontece? Quando você seleciona a Leona, normalmente você quer casar o engage forte que ela tem com o dano em área, e o Taric ele neutraliza muito bem esse dano em área se tiver um timing legal no ultimate. Então a gente viu isso acontecendo, o Zirigdu inclusive fez uma ótima partida de Taric, conseguiu neutralizar bastante o dano do adversário. Bans agora
Vel'Koz sendo tirado. O Vel'Koz que é uma... O Vel'Koz que é uma resposta natural normalmente ao Azir, mas o Team jogou, né? Inclusive Sim. foi um matchup contra o Azir, mas mostrou muita mecânica com esse campeão, então a Cade bastante preocupada. Aquela mesma história, por exemplo, de uma MF, assim, a Ultimate que é segura a distância, porém sem muita mobilidade, então fica naquele check ali de realmente... Será que vai dar certo? Será que não vai? Agora a gente vê o Yorick sendo tirado. Normalmente a gente viu o Yorick sendo tirado da mão do Aiel. O Yorick, que é um champion que ele tá com um win rate bem alto na solo kill, tá funcionando muito bem. E abre um precedente, né, de que talvez a PEN esteja pensando que esse Kennen pode ir como suporte nas mãos do Joxer. O Joxer já jogou de Kennen suporte, sim. É uma lane que juntamente com o Varus é muito forte, é muito opressora, tem um poke bem forte no começo da partida. Então eles pensaram bastante nisso e acabaram tirando o Yorick. Interessante ver a escolha deles, né? Tiram um campeão ali muito forte, sim, não deixam a possibilidade do Kennen passar ali despercebida, o que às vezes fica no ar, né? Você fala, usou uma vez, acaba esquecendo, será que vai usar, será que não vai usar? Então bem notado aí. O próprio Shen, né, o Joxer gostava muito de usar, o Shen suporte nem era meta mais e ele tava com ele ainda aparecendo, então... Só pra azucrinar ali os picks do adversário. O pessoal sabe que o Joxter gosta bastante de jogar com esses suportes off-meta, ele tem um impacto muito bom. Não fazendo Camille tá ótimo. Eu não consigo gostar de Camille suporte, mas nunca na minha vida. Eu prefiro o Zerf, muito melhor, já que é pra fazer diferentão ali. Mas as escolhas, no final de contas ali, o Tokers vai pegando a sua rota também, né, que é uma situação ali bem segura de pick-off. Embora a resposta de Ryze também seja muito interessante da própria PEN, a gente viu ontem o matchup de Ryze contra Malzahar, realmente deu ruim pro Malzahar, não teve um efeito tão positivo. Aliás, ontem não, né? Anteontem que a gente viu a equipe da própria Vivo Cage utilizando dele, né? O próprio Tokers utilizando contra o Malzahar. No final das contas ali fechando com a Leona, então realmente querendo no topo, se realmente fechar, e é isso mesmo. Vai ter hard engage lá embaixo pra Vivo Cage. Escolha do Joxter, né, não é a melhor das escolhas contra o Alistar, mas eles estão confiando que depois da lane phase o Joxter talvez com uma movimentação melhor, mais rápida que o Loop, ele consiga aparecer e encaixar esse engage pra cima dos jogadores da equipe da PEN. Então acaba sendo esse pique de Leona, né? Funciona bem juntamente com o Kennen, você tem aí um setup melhor pro Kennen entrar com a ultimate dele, ainda mais se o Yang fizer uma construção... O que indica que é o Kennen um pouco mais AP. Puxado pra lutas, né? Vai depender agora do plano de jogo da Cade. Se a Cade quiser de fato bater split push com split push, o Yang vai pra uma build mais voltada pra esse Kennen on hit, com espada do rei, Ronan. Mas se o plano deles for de fato, né, encaixar essas teamfights contra a equipe da PEN, então a gente vai ver o Yang fazendo um Kennen AP. Pois é, tá aí pra vocês, definidos os times, essa primeira MD2 do dia entre PEN e Vivo Cage, já na telinha pra vocês, o jogo tá carregando e a gente tá bem ansioso pra ver como vai ficar essa tabela do grupo A, porque a PEN Gaming tá liderando por ali, mas a Vivo Cage pode se aproximar demais deles se conseguir a vitória nessa série, e é isso que eles vêm buscando com essa nova lineup, Lonassis, que eles vêm buscando aí com um jogo um pouco mais limpo, né, um pouco mais ali forte em cima de um adversário, tal qual a PEN, que é ali também um dos times que mais se destacou até o momento nesse grupo. E se a Cade vencer hoje e a Pro Gaming também vencer, a gente vai ficar com uma tabela com um time com 14, a PEN com 14 no caso, a Cade com 13 e a Pro Gaming com 12. Então é uma escadinha praticamente. E vai dificultar bastante, né? As próximas semanas aí vai ter uns resultados que podem inclusive até tirar a PEN, né, dos playoffs, então um jogo que vale bastante coisa. Pra PEN eu acho que o empate já seria um alívio. Já seria um alívio, já seria um bom resultado. Porque eles abririam uma distância segura da Cade e ao mesmo tempo da Pro Gaming também. Vamos ver se é isso que vai acontecer nesse jogo. Agora na tela pra vocês, PEN Gaming contra Vivo Cage. O Yang traz, né, de começo o cronômetro. É muito bom, porque nesses campeões que costumam depender bastante da Zônia... E querendo ou não, no nível 6 ele já tem um Zônia. É absurdo isso. É somente uma utilização, mas às vezes é o necessário pra te salvar. A gente tá vendo isso acontecer em outras rotas, inclusive. O Forlan trouxe ontem, nas 2 partidas que ele jogou, na selva. Então é algo a gente tem que considerar. Até porque o que é legal que foi feito com essas mudanças, o Shinzal continua ali perneta, só para vocês um detalhe que estão notando ali uma certa movimentação estranha do Tai, realmente ali um ligeiro defeitinho ali no spec. Mas é interessante ver porque assim, agora você tem opções de itemizar esse início do que seria os Zônias para outros itens, não só para um item de poder de habilidade.
Então você pode fazer um Anjo Guardião, você pode fazer item defensivo, tanto para AP, AD ou se você for um tanque. Então assim, é legal porque você pode usar o cronômetro para qualquer hora. Desculpa, não foi intencional. Mas foi boa. Então, você funciona tanto pro Zhonya, placa gargolítica e pro Anjo Guardião, né? Então, casa em qualquer situação aí do que você for. Start padrão, né? A bot lane ajudando os junglers. E vamos ver como é que vai ser essa movimentação, né? Tô bem curioso para ver esse confronto do Revolta contra o Tai. Revolta que depois, né, que a Cade estabeleceu essa line, né, com os 5 jogadores aí, eles conseguiram, o Revolta tá tendo até uma performance melhor, então tá bem legal de a gente poder ver, ele tá dando um foco bem grande pra cima do Yang, a gente tá vendo ele confiando bastante no seu top laner, conseguindo colocar ali à frente, o Yang agora que tem um confronto bem difícil, né, o Jace aí contra o Kennen. Matchup complicado pra ele no começo, tem que ficar ali bem recuado, e querendo ou não, né, como você mesmo falou, Lunassi, dependência dos caçadores ali nesse momento do jogo, ambos agressivos, tem um poder de engage ali num gank bem forte, mas pelo jeito não vão se encontrando por enquanto. O Tai vai tirando aquela sentinela, vai garantindo a visão do Rio, e como já era de se esperar, o Ryze, por matchup, já vai pressionando muito o Malzahar embaixo da torre, tanto é que o Tinoz, inclusive, ele já volta para a lágrima dele, e não vai perder tempo na rota não, voltou e já vem ali para estacar sua lágrima. Então fez uma volta muito boa, empurrou a rota, consegue trazer logo de começo já a lágrima. A gente sabe que o Ryze conseguindo estacar ela o mais rápido possível vai ampliar bastante o Power Spark dele, costuma ser aí com os 2 itens completos, inclusive ele já tendo, né, o Arcanjo, o Seraph em base pronto, então é um item que funciona muito bem aí pra ele acaba fazendo então já essa volta. E o Malzahar que realmente é bastante puxado, mas nível 6 já tem aquele perigo, né? A gente viu inclusive a equipe da Cade perdendo pro Malzahar, dando aquela bobeada de não controlar a visão muito bem, tomando bastante pick-offs desse campeão, e agora a própria Cade traz ele. Vamos ver se eles conseguem setar isso muito bem. Pois é, uma situação até um pouco parecida, a gente tinha vários também naquela partida, né? Então... o pick-off que a Cade tem é bem forte. Se o alvo estiver isolado, o Revolta consegue dar esse dano, né? Esse execute, esse dano final muito alto. Então a PEN tem que tomar cuidado. Com certeza, Lunassi. Pressão aqui embaixo também desse Varus. O Micão, por enquanto, aplicando bastante dano no Matsukaze. E tá aí uma das vantagens de você ter esse dano extra com o Varus que ignora, né, os minions. A Ashe pelo menos pode pokear, mas precisa de estar livre o caminho para a sarevada de flechas dela, rajada de flechas acertar. No final das contas, claro, com o Alistar ali em jogo, é só matar os minions, tá recuperando a vida aos poucos. Mas é um jogo bem tranquilo. Talvez agora dê aquele encontrado Tinoz ali com o Revolta que passou, mas o jogo ali muito calculado dos dois lados, ninguém avançando demais. No top é complicado, né, de você encaixar esse gank pra cima do Yang. O Kennen consegue, né, a partir do momento que ele já bota um ponto na habilidade no E, no caso, ele consegue ter uma fuga muito boa. E no bot aquela coisa, o Joxer não pode ir pra cima, porque senão o Loop consegue ter uma reação muito boa em cima dele. E são 2 AD Carries que tem uma certa distância pra farmar, então eles conseguem não se expor tanto. Por isso que a gente vê uma bot lane bastante parelha entre o Micão e o Matsukaze. E olha como a pressão já funciona em cima do Tokers, ele tem que voltar para a base agora. E como o Ryze empurra bastante, pode ser que essa wave aí acabe se perdendo. Enquanto que lá em cima o Takeshi também faz a mesma pressão. O que é bom, você mesmo estava apontando a importância da pressão, né, Lunassi, para os caçadores fazerem no jogo muito mais. Então eles têm 2 rotas de pressão. Agora até se inverte lá na bot também, eles começam a pressionar. Isso é excelente, muito bem ressaltado, Pepo, porque com essa pressão que a PEN consegue criar, principalmente no mid e no top, isso dificulta que o Revolta faça essa invasão e consiga confrontar o Tai, porque se ele tentar fazer isso, a pressão vai ser dos jogadores da PEN e a PEN consegue aí dar um follow-up, né, acaba ajudando o Tai e pode garantir uma eliminação em cima do Revolta. Então eles tiram bastante desse potencial ofensivo do Kha'Zix no early game. É isso daí, vamos ver se o Revolta vai ser controlado mesmo com esse tipo de pressão feita no jogo. O Yang, até que ele consiga realmente limpar o wave ali usando suas habilidades, né? O Jace complica isso, vem o ultimate do Ryze agora para tentar segurar o Toker, ele vai sendo parado, iniciado pelo Tai, mas olha só a devolução de dano, olha o que acontece! Vai caindo o Tai por enquanto pelo dano do Revolta juntamente com o Tokers e o First Blood sai no jogo. Sai o First Blood, resposta excelente do Revolta. Aquela coisa, né? Parece que o Revolta tá em todas as lanes a todo tempo e ele consegue responder muito bem. Garante o First Blood, então, nas mãos do Tokers.
Muito bom, né? Porque o Talker está tomando uma pressão bem alta nessa lane. Conseguir essa eliminação acaba sendo bem importante. O Joxer agora chocando essa sentinela na rota inferior, mas já sai o First Blood para a equipe da Cade. Muito bom para eles. Bem jogado por eles, sim. E olha o Revolta. Consegue lá embaixo e aqui em cima eles querem também. Já vai focando muito dano em cima do Takeshi, que empurra pra longe. Revolta, vem o teammate do Kennen agora. Vai dar o atordoamento. E é o Yang quem pega o abate. O Revolta dando de graça. E aqui embaixo quer mais. O Tokers ali no meio pegou um abate. Lá em cima o Yang. Por que não aqui embaixo agora? Né? Eles tentam fazer a jogada, mas assim o Revolta entregando de bandeja ali pra quem precisa desses abates no jogo. 2 eliminações, agora o Revolta aproveitando, né, que o Takeshi estava pressionando a todo tempo e não tinham uma cobertura de sentinelas, né, então eles acabaram conseguindo punir isso muito bem. A gente tem um replay agora da jogada na rota do meio, parecia que a eliminação estava muito tranquila nas mãos do mid e da jungle da equipe da Pen Game, mas o Revolta respondeu no momento certo, conseguiu encaixar o dano, o Tokers flechou ali, né, para fora no final, garantindo essa eliminação. No top, o Takeshi já foi focado e a gente tem a resposta, né, de qual vai ser a build do Yang. De fato, vai ser uma build voltada para AP, ele já fecha a arma-guarda do caçador. Já ajuda bastante para ele tancar e tanto, obviamente, construir já para virar o Zônia depois. Mas, de qualquer maneira, né, o Lunassi, eles estavam tomando a pressão, então eles terem pego esse abate ajuda muito, né, alivia um pouco dessa pressão que eles tomariam. E com questão lá embaixo, vão segurando bem, querendo ou não, a gente olhar ali para o matchup em questão de farm, eles estão farmando igual. Então, já que a Leona vai ter essa dificuldade na fase de rotas, pelo menos estão segurando para crescer no jogo e depois nas lutas fazerem um estrago. De fato, então a gente vê a escolha da Leona, não tá funcionando na lane phase, mas a gente vê que não era o propósito da Cade. O Loop também não pode ir muito pra cima, porque a Leona consegue parar também, né, a entrada do Alistar. Sim, ficou óbvio que eles não queriam, porque eles pegaram depois do Alistar, né? Então eles exatamente. falam assim, não, ou eles são doidos, ou eles tinham um plano diferente do que fase de rota. O que pode acontecer ainda, e isso depende muito do posicionamento do Matsukaze, por exemplo, a Lâmina Zenith, como aconteceu agora no bot, de ele meio que mirar no loop, mas acertar o Matsukaze, e aí fica complicado. Tinha a chegada do Revolta também, às vezes o loop não tem, né, o peel necessário para tirar esses jogadores, todos os jogadores de cima do Soldier Carry, pode ser uma boa entrada da equipe da Cade. Mas eu acho que a Cade, esse pick de Leona foi bem para casar muito com o que eles tinham no resto da composição. O próprio Varus com o ultimate dele, o Malzahar também, então foi de fato para ter um pick-off um pouco mais forte. A tentativa ali de subida do Tinoz, talvez uma ultimate para pegar o Yang, e quem já espera ali, ó, na espreita é o Revolta querendo fazer a jogada, aquele bait de sentinela, vou tirar a sentinela, Revolta já vai se aproximando por ali, já vem ficando invisível, causando aquele dano extra. Olha só o que acontece com o HP do Takeshi, como desce, e ele vai tentar pegar o Revolta, mas não tem dano. Bela jogada ali, aquele bait, aquela sentinela que custa a sua vida. O Takeshi achou que tava tranquilo e que inteligência do Revolta, né? Ele usou o ultimate pra garantir invisibilidade, então o Takeshi não sabia que ele tava se aproximando. Por exemplo, se o Revolta utilizasse o salto, seria mais fácil até do Takeshi reagir. Foi pra cima, aplicou a lentidão, né, da passiva do Kha'Zix, follow-up do Yang foi imediato, eles garantiram a eliminação. Novamente aí, Revolta perturbando a vida do Takeshi. Bem jogado por eles, mais vantagem para as mãos do Yang, que dessa vez já tem ali a sua bota pelas Masters, né, pelas runas novas que ele tem, então não precisou comprar. O gasto realmente ali investido, todo o ouro dele em cima de itens importantes para esse Kennen aplicar o dano e também ter a resistência necessária. Vem de novo a tentativa do Tinoz de migrar para uma outra rota, ele teve aqueles pings ali pelo dragão. Um problema do Tim é que ele, por conta do Malzahar, ele foi forçado a fazer a bandana, né? Isso vai atrasar um pouco do dano da equipe da PEN e, consequentemente, a possibilidade da PEN encaixar uma luta durante a partida. Puxar uma luta agora com o Ryze é muito difícil. Se tiver um pé de igualdade numérica para a equipe da Cade, eles vão ganhar. O Ryze não tá com o dano construído. O que ele tem basicamente é os stacks aí da gota que adicionam um pouco de dano, mas do resto... Pois é, dá diferença sim. Esse é o poder do Malzahar, né? Além disso, ele também está sendo forçado ali a tentar fazer algo a mais em outras rotas. Com a ultimate dele, tentar fazer a diferença com a ult, já que lá no meio a pressão do Malzahar devolvida já é o suficiente, né? Ele tem ali as visões maléficas. Vou iniciando agora para causar aquele dano em cima do loop, o dano é alto. Aí eles vão batendo bastante e o Varus ainda tira aquele poder de cura caso o alvo pise nas flechas dele, né? Então vai ali deixando o loop bem mal de vida. E já vão colocando um pouco de pressão interessante, né, na rota para uma possível rotação para um dragão, que é o da montanha. A gente vê que tem momentos que a Leona consegue fazer essa troca em cima do Alistar, e esses momentos que o Alistar meio que dá um face check, né, que ele entra no range do atordoamento, o Revolta agora aparecendo. Visto, vai pegando o loop agora, é muito dano, explode o loop! Derretido, vai ter churrasco hoje ali, a vaca foi pro brejo, abatido. Exato.
Revolta caça o Loop na selva, garante a eliminação, não deu nem tempo do Loop reagir, né? De dar um flash, ou até mesmo uma exaustão. Ele até tinha mesmo, exaustão, ele tinha tudo. Ele tinha até ultimate, exato. Ai, meu Deus, não deu, não deu. É muito dano. Muito dano, acaba garantindo mais eliminação. Revolta perfeito nesse jogo, né? A gente vê participando de 100% das eliminações da equipe da Cade. Com a eliminação agora pra cima do Loop. E ele tá sendo esperto na hora de usar o invisível, porque dessa vez, de novo, aquela lá em cima tinha detector, então ela tirava a visão da sentinela. Quando ele entrou na moita, ele já tava invisível, por isso surpreendeu o Takeshi. Agora ele foi de uma moita a outra invisível também, então ele passou sem ser percebido e de repente deu aquela finalizada por ali. O Tai tá complicado a vida dele, né? Ele tá farmando bem, mas olha só o que o Revolta já tem de assistências no jogo. E olha a quantidade de sentinelas Sim. que o Revolta já tem na selva do Tai também, né? É uma característica do Revolta, é esse rastro que ele deixa na selva adversária. Se ele vê o jungler inimigo passando numa rota, ele exatamente vai pro outro lado do mapa, enche a selva de sentinelas, porque aí na hora, né, que o jungler adversário acabar passando por elas, ele já começa a fazer aquele tracking, né, saber onde o adversário está e consequentemente consegue dar o counter gank ou até mesmo gankar sem ter a presença do jungler inimigo. Troca agora na rota do meio, mas a gente percebe, né, o Tim já tá, ele tá bem seguro por conta da bandana. Chegada novamente do Revolta. Ele não foi visto de novo. O Takeshi pode estar em os lençóis. O Yang tem ultimate. E eles podem tentar sim fazer... O Takeshi tá com muito medo de avançar, mas ele precisa dos minions, ele precisa do farm. Vem tentando juntar por ali com ele o Tai e companhia. Pode ser perigoso. Gastou o portão agora. Pra base, voltou pra base. Desistiram da ideia. Até pelo Mia, talvez por eles entenderem que um Ryze... Não, mas tinha uma sentinela ali no vermelho e eles viram a presença do Tai. Talvez o que aconteceu? Eles ficaram com medo de não matar o Takeshi a tempo, o Tai chegar e conseguir garantir as eliminações. Foi exatamente por conta disso que o Revolta completou, né, o recall dele. E acabou voltando aí pra base. Sai fora, mas consegue ali a primeira torre do jogo, a Vivo Cage, por pressão na rota ali embaixo. A gente não teve ação nenhuma dos caçadores, mas ainda assim... Você vê a comunicação deles? A partir do momento que eles já viram o Tai, eles já fizeram essa rotação, já falaram, olha, pode puxar no bot que não vai ter a presença dele. Exatamente. Ó, vermelho tentando ser roubado ali por enquanto. Parece que fica assim pra mão do Micão. Vou iniciando agora, vem o ultimate em cima da agora do Matsukaze, que vai tomando bastante dano. Teve o Kurajá em cima dele, juntou toda a equipe da Vivo Cage pra cima do Loop, que paga o pato dessa vez. Foco muito grande no Matsukaze, mas é o suporte quem acaba caindo. Não tinha como fugir. Ótima rotação novamente. E olha, o Yang tem o seu ultimate caso ele sofra esse dive, o que torna perigoso. E ainda também tem ali o cronômetro, né? Seria muito arriscado dar um dive no Kenny agora. Exato, então a movimentação do Tai agora acabou que não funcionou muito bem, né? Não era uma lane que ele conseguiria ter um impacto muito grande. Então... acaba gastando esse tempo, enquanto o Revolta foi juntamente com o Talkers na selva adversária, garantiram essa eliminação para cima do Loop. A gente viu, né, como que o Joxer e o Micão pretendem lidar contra essa bot lane inimiga, jogaram aí suas habilidades para cima do Matsukaze. O Loop ficou para dar o peel, mas ele não consegue tirar todo mundo. Aí teve a chegada do Talkers para cima dele. Agora... um pouco de dano mais encaixado. E olha só, o pessoal da Cade já fechando o team. A equipe da Vivo Cage ali jogando realmente como se deve, League of Legends em equipe. Todo mundo pra pegar o Tinoz, mas não tem espaço pra isso. Ele até por ter noção de que a rota inferior tá já empurrada, ele não sabia de onde estava no mapa os adversários. Ele falou, não, deixa eu ficar pelo top side aqui. Se eu tiver que correr, eu corro pra um lado que não vai vir ninguém me pegar. E agora a Cade, baseado, né, na destruição da rota aí da primeira torre, da rota inferior da PEN, eles vão começar a trabalhar bastante nesse mapa, vão tentar sempre explorar alguém fora de posição nessa região. A gente já vê que eles colocam bastante dessas sentinelas, então é um foco aí bem forte. Eles não fizeram rotação, né, não trouxeram a bot lane pro top, já que o Yang tá num confronto que, por mais que o Takeshi tenha aberto uma vantagem, tem essas duas eliminações, a gente pode até dar uma olhada no Gold pra ver como é que tá, né, se tá em pé de igualdade esse confronto na rota superior. Creio que esteja, né, porque até na vantagem do Yang por conta aí das eliminações que ele conseguiu. Assim que a produção puder colocar pra gente aí na tela. Aquele goldzinho maroto ali na tela pro pessoal também acompanhar com a gente. Mas de qualquer maneira, chama-se de Revolta. Lunassi, o Revolta fazendo tudo isso pelo time visão, controle, fez com que as rotas que tomassem pressão conseguissem vantagens. Lá embaixo a gente viu que o Joxer e o Micão estavam bem, lidando bem, tanto é que levaram a torre. E eles rotacionaram logo em seguida para fazer o dragão também. Então não levam a torre do meio naquela tentativa de pegar o Tinoz, mas esse buff de dragão
muda totalmente o cenário. As torres tendem a cair mais rápido agora. É até preocupante também pelo controle que eles podem ter agora do topo, que ainda dá tempo de fazer um arauto. Com certeza. Normalmente a gente vê a bot lane rotacionando pro topo exatamente por conta disso, para ter um controle maior em cima do arauto, ter a presença de mais jogadores. Mas nesse caso, o que a Cade faz? A Cade quer um pouco mais de pressão na rota do meio, porque um champion que gosta muito de enrolar o máximo possível na rota do meio é o Ryze, né? Por conta do crescimento. Inclusive o Dudu ressaltou muito bem na transmissão ontem, né? Que campeões que precisam que a rota do meio fique um pouco de tempo mais de pé, não tem um bom momento no meta atual. E o Ryze é um desses campeões, dependente bastante do farm no começo da partida. Por isso, a ideia da Cade aí de pressionar logo cedo essa rota aí do meio. Agora o Joxer já começa, né, a controlar um pouco mais a visão. A gente vê que não, esse lado aí é impossível deles passarem sem a Cade perceber. Esse lado do mapa já é da Cade, ali não tem o que fazer. E eles vão agora ali pressionando. Cara, o Loop tá limpando. Pode ser que ele até consiga limpar, né, a sentinela detectora que tem ali, mas tem uma outra sentinela fazendo esse scout. Então a Cade controlando a visão aí desse lado muito bem. A PEN tem que tomar bastante cuidado. A visão, né, sendo imprescindível para eles fazerem as jogadas acontecerem. Aqui em cima a pressão acontece, quem fica ali esperando o momento de pegar alguém é o Joxer, ele acaba levando uma sentinela adversária e sendo visto. Revolta também agora acaba passando por uma e tá ali, ó. Agora sim ele recebeu o recado de que ele estava sendo visto. E a torre por enquanto não cai, né? Mas fica pressão em todos os lados do mapa. O Ryze lá embaixo do Tinoz vai tentar empurrar, farmar um pouquinho. Mas fica difícil, no meio tem pressão, no topo tem também, então fica meio complicado pra PEN fazer qualquer coisa que não seja defender as torres. E eles já inclusive deslocam, né, o time pra rota inferior, eles viram que não dava pro time continuar farmando com o Micão incomodando ele, então eles acabam fazendo isso. Lembrando, né, o time tem a locomoção por conta da ultimate do Ryze, então se tiver algum tipo de luta na rota do meio, ele consegue chegar pra ajudar a sua equipe. A Cade agora, né, com a pressão que criou no top, já começa a garantir aí o arauto deles na partida. Consegue fazer um buff muito importante, buff não, né, um item muito importante ali para eles conseguirem seguir em frente, vai quebrar ali o olho do vazio e vai liberar a fera em uma das rotas para levar. E vem agora a tentativa ali de iniciar pela Vivo Cade, já foi utilizando ali da Yumos o Micão, vão tentando fechar em cima do Loop, tem também o Tinoz lá embaixo, já forçam o teleporte, vem chegando também, ou não, cancela ali o Takeshi por enquanto, mas esse que é o problema, ele não vai juntar junto com o time dele. O Ryze já deu aquela fugida, né, com a sua ultimate, mas ainda assim a Vivo Cade espantando todo mundo. E querendo ou não, o Takeshi tá sem um recurso agora que é o seu teleporte, então ele pode fazer ali uma falta numa luta. Já que o potencial da Vivo Cade é realmente lutar, o Takeshi talvez não estando presente ali dificulte tudo. Mas o Takeshi conseguiu uma certa vantagem, porque ele ficou na rota superior, ele cancelou o teleporte dele, ou seja, o teleporte dele vai voltar mais rápido, o Yang chegou a completar, mas eles não conseguiram fechar em cima da PEN. Então foi uma boa jogada da PEN, eles conseguiram puxar o teleporte do Yang e dar o desengage da luta, mas claro, a Cade continua na pressão, consegue levar essa torre, inclusive achei que o Revolta utilizaria do Arauto para levar ela, já que estava com pouca vida, mas creio que agora, né, com a primeira linha defensiva totalmente destruída, a Cade vai utilizar para levar de fato aí uma T2. Exatamente, né? O Takeshi ele até conseguiu empurrar um pouquinho lá em cima, mas não leva a torre, Lonassi. Ele não chegou a destruir a estrutura para dar aquele goldzinho essa pro time, ele vem voltando para lá, mas aparentemente o Yang vai dar tempo sim dele chegar, né, e fazer a defesa por enquanto. O Yankee já tem 2 itens fechados, muito importantes na mão desse Kenny, já é para a próxima luta. Já é um spike de luta bem interessante para a equipe da Cade forçar, porque eles já têm a Zhonya, já tem também a Liandry, então penetração mágica também funciona muito bem. A Liandry também consta no Tokers, né, juntamente com o Morello, então eles estão num ponto bem bom de começar a lutar, já que o Tim, né, ele foi para essa construção de itens, trazendo o Bastão das Eras, ainda tá carregando a gota, então vai demorar um pouco de tempo a mais aí para esse Ryze começar a ficar forte. Pois é, jogo segue, o Yang ali em cima bem respondendo aquela pressão natural do Jace. E olha uma coisa bem legal que está acontecendo nessa partida, e o Micão vem fazendo isso bastante, é a adaptação que ele faz pro Varus dependendo da partida. Tem partida que ele faz uma build mais voltada, né, pro aquele Varus on hit, DPS. Fazendo aquele foco muito mais no por exemplo, na chuva de flechas, e mais nos ataques básicos, fazendo Ginsu, Espada do Rei. Mas nesse jogo ele sabe que se ele se aproximar demais, ele vai acabar sendo focado.
então ele vai pra essa build mais de letalidade, utiliza também da Manamune, então é uma build bem mais voltada pra dar poke. Pois é, né, as habilidades acabam ali compensando a ausência dele no ataque básico. Interessante, aqui em cima também tem iniciação já, ultimate sendo utilizado. Olha a vida do Takeshi como derrete, ele consegue empurrar pra longe o Yang, forçam o flash, mas olha só a quantidade de ultimate, a quantidade de recurso utilizada pra pegar ele. Ele vai fugindo por enquanto, tem muita velocidade, não vai sendo atingido por nada. Ele vai continuando na fuga, desvia daquele hit, mas não deu. Ele tenta desviar do Cometa, mas não consegue sobreviver. Todos pelo Takeshi, custou bastante, mas enquanto isso, ainda assim a Vivo Cage fazia um estrago aqui embaixo. A torre perde bastante HP com esse Arauto, e lá em cima sem o Jace, o Yang tá livre pra também empurrar essa T2. Aí parecia por um momento que o Yang ia conseguir garantir a eliminação somente por ele mesmo, mas vale lembrar, né, o Takeshi tem a Hex Drinker, então tinha esse escudo mágico que dificultaria a eliminação aí somente por parte do Yang. Chegada agora do Thais, eles podem fechar o Tokers. Vem a flecha, não pega ninguém, passou no meio dos dois e o silence do Tokers é o suficiente para ele sair bem por ali, vai se distanciando. Lembrando, inclusive, que teve ultimate agora também de chegada ali. Não do Tinoz, o Tinoz só deu o passo pra eles, né? A possibilidade deles avançarem, porque ele tava com muita vida. O Tai vai tomando aquela lentidão e dano do Revolta. Pode ser que a equipe da Vivo Cage ainda se feche neles, já tem escudo toque, por isso que ele pode se arriscar um pouquinho mais. O Joxer também vai tentando se aproximar, não dá o combo do Alistar por causa do escudo. Vão pra cima do Tinoz agora, podem tentar causar bastante dano. O Lupe vai apanhando bastante, ainda esse Revolta é obrigado a se afastar. O Tai tenta recuperar ali a distância dele pra conseguir esse abate. O Tinoz vai apanhando em um double kill do Tokers. Ele já levou 2, leva o Ryze, leva o Alistar lá pra cima também. O Micão garante o abate em cima do Tai. 3 caem da PEN, nenhum da Vivo Cage. E novamente eles pegam muita vantagem no jogo. E a presa virou caçador, né? Porque quem tava sendo fechado era a equipe da Cage, mas bela resposta, a chegada do Joxer e do Micão. Já mudou totalmente a postura, né? O Revolta indo pra cima. Eles garantem essas eliminações. E olha, Cage fazendo um jogo sublime. A PEN não levou nenhuma torre até o momento, nenhum dragão. Então aí, nenhuma eliminação também. Cage fazendo um jogo muito limpo pra cima do seu adversário. E agora, né, o Malzahar é um campeão que tem um dano com tiro muito alto, bem tranquilo deles fazerem esse barão, ainda mais com a Liandry. Acabam conseguindo aí eliminar esse objetivo bem rápido e já garantem com 23 minutos de jogo um buff importantíssimo. E olha, pra quem, né, realmente está acostumado a ver com essas mudanças de patch, um jogo um pouquinho mais longo, a Vivo Cage está fazendo um jogo bastante dominante já de começo. A gente vê eles conseguindo levar uma torre consideravelmente cedo no jogo, baseado no HP extra que ela tem agora. Todos os objetivos, estava falando lá, tem questão de tá zerado de torre, zerado de abate, zerado de objetivo de dragão também. Então assim, tá bem difícil pra PEN conseguir acumular algum recurso para um late game, mesmo eles crescendo. Por exemplo, o Tinoz conseguindo trazer bastante dano, eles tendo um potencial ali de um dano em área massivo com esse Ryze. O próprio Takeshi, se levar o jogo mais adiante, também tem um pouco interessante. Mas a gente vê no detalhe como inverteu a situação para Vivo Cage. Exato, inverteu muito a situação. A gente vê o engage do Joxer, né, pra cima do Team. O Tokers aí ficou só pra garantir as eliminações, jogou aí a praga do Malzahar pra cima do seu adversário. A gente tem aí do Tai tentando, né, garantir a eliminação pra cima do Revolta, mas o Micão vem ao resgate e garante a eliminação. Usou o flash pra isso, mas conseguiu salvar a vida do seu companheiro de equipe, além de pegar um abate também. Enquanto isso, a gente viu o replay, a Vivo Cage vai destruindo mais e mais das linhas de defesa da equipe da PEN. Levam a T2 aqui embaixo também, agora só com o Tokers empurrando e, claro, os minions com o buff de Barão. E lá no meio acontece o mesmo com aquela torre. Lembrando que o topo também tá pra cair, ou seja, a PEN não pode mais contar com essas estruturas como sendo ali linha de defesa. Realmente tem que abusar ali da base como um potencial de uma luta, uma virada, Lonassi, porque agora é só pressão que eles vão tomar com esse Barão em cima da Vivo Cage. Com certeza. A PEN o que vai fazer agora é tentar se resguardar dentro da base, esperar o Barão da equipe da Cage terminar, tentar minimizar, né, os danos causados, talvez só perder a linha T2 não seja algo tão catastrófico. A gente tem que lembrar, né, a PEN tem uma composição que tem um dano late game bem forte por conta do Ryze. Até mesmo a Ashe é um campeão que consegue brilhar bastante nesse momento da partida, mas ainda assim é um jogo bastante complicado, já que a Cage abre uma vantagem muito grande aí com 25 minutos de jogo. Eles vão conseguindo pressão em todas as rotas, Lunas. Tem no meio, no topo, agora o Malzahar também vai empurrando ali, né, na mão do Tokers. O Tai já vai se utilizando da velocidade de movimento, mas ele vai sendo fechado, toma muito dano, ele vai sendo explodido, acaba morrendo muito rápido. Não tem o que fazer, o engage
muito poderoso. Vem foco agora em cima do Jox, ele vai apanhando bastante. Olha só, ele vai ser explodido agora. É a devolução em cima da Vivo Cage, mas o ultimate do Yang vai segurando todo mundo, causando aquele dano em área. O Alistar vai tentando tancar, mas não consegue segurar a vida do Tinoz, que acaba por ser abatido. Essa torre vai caindo também já já, em um double kill pro Micão. A estrutura também é levada, enquanto lá embaixo o Revolta, juntamente com o Tokers, vão conseguindo levar também esse game. 4 mortos a equipe da PEN, muita pressão da Vivo Cage e não tem o que fazer. Eles vão empurrando esses minions em direção ao GG, vão focando agora no topo, levam 2 inibidores dessa partida, tem tempo necessário, vão empurrando 2 waves e eles não querem parar, eles vão continuando por ali, Lunas, eles vão já batendo nessa primeira torre de Nexus com muitos minions, vem ali as visões maléficas também ajudando a dar essa clear wave, mais uma torre ao foco agora, a equipe da Vivo Cage está consciente do perigo, tá voltando todo mundo, mas vai levando, segura, vai empurrando tudo, volta agora em direção a um lugar seguro para dar o back, mas olha o que eles fizeram. Vem o teammate agora da Ashe, vai travando em cima do Micão, que pode ser o foco. Ele vai se afastando com o seu teammate também, ele vai segurando todo mundo. Vem o teammate do Ryze, ninguém pegou carona e a equipe da PEN está sem nenhuma defesa. O Nexus está exposto e agora é só a equipe da Vivo Cage focar pro GG. Exato, ele sente somente a rota do meio, né, defendendo a torre aí de inibidor e também o próprio inibidor da rota do meio, mas tá bem aberto as rotas nas laterais, o Yang tem o teleporte, então ele pode puxar uma lane enquanto o resto da equipe puxa outra. E um jogo complicado, né, a PEN que tentou comprar uma luta, teve o Tai sendo pego fora de posição, acabou dificultando bastante, parecia por um momento inclusive que a Cade conseguiria dar o GG. O sonho do jogo perfeito, né, de eu conseguir narrar um jogo perfeito não vai acontecer porque o Atsukaze conseguiu a eliminação pra cima do Joxer, mas ainda assim a Cade vem fazendo um jogo exemplar, aí conseguindo comandar a partida do início até o final, né, final iminente que a gente tá vendo agora. Pois é, Lunas, tem ali defesa no meio, mas isso não impede do inibidor, aliás, do Nexus ser focado, como é o caso de agora, o Tai morrendo ali aos poucos, toma aquele dano e é finalizado. O Micão calcula muito bem todo o dano necessário, finaliza com a flecha do Varus. Esse Cupido mortal aí tá realmente difícil de lidar. Vem focando com o flash, ultimate. Vai travando por enquanto o Takeshi, que já usou seu flash para se distanciar da labareda solar. O Yang vai se aproximando de todo mundo. Tem os zonas para usar, mas não utiliza. Ainda assim, conseguem a jogada. A equipe da Vivo Cage leva 2 jogadores. Vai tentar levar o jogo agora. Quase leva o Matsukaze também. Não tem como. O Takeshi não consegue com o seu disparo chocante parar. A Vivo Cage que domina a partida e faz 1 a 0 na série por enquanto. O jogo vem de vitória, joga esse peso, a gente tem que fazer o mesmo jogo, só que meio que tem que fazer um pouquinho diferente, porque o time adversário já viu como a gente jogou a partida passada. A gente se jogar do mesmo jeito pode ser muito previsível. Então a Vivo Cage tem essa responsa aí de ter ganhado o primeiro jogo e manter um nível de jogo ali tão bom quanto o primeiro. BuzzPix na tela pro pessoal. Exato, e agora a Cade tem a vantagem de não precisar banir o Warning e o Ezreal, né? Então eles podem talvez focar um pouco mais em determinadas rotas da equipe da PEN logo no começo, e eles têm a vantagem também do First Pick, com que a Cade acaba priorizando aí essa primeira escolha. O Band Jace já acontece por ali, então eles não querem ter que lidar com ele agora, talvez o plano de jogo, a maneira de jogar seja um pouquinho diferente mesmo da passada, então não querem lidar no jogo, querem lidar agora. Nesse momento, baniram ele. Ezreal, como você mesmo apontou, Lunas, vindo pelo lado vermelho. A PEN agora tá daquele lado, então tira esses 2 campeões tão importantes assim. E é legal também ver que o Jarvan, num contexto geral, também está sendo tirado. Ele que come muito bem com a própria ultimate do Ornn, algumas outras ultimates. De um modo geral, até estão deixando esses campeões mais ofensivos. Preferem que o Jarvan não faça todo o estrago que ele faz normalmente. Ele tem controle, ele tem dano, ele tanca bastante, ele tem um impacto muito maior na partida. O Tai joga muito bem de Jarvan também. Ele é um jogador que consegue aproveitar bastante do começo de jogo do Jarvan, de tentar pressionar as rotas, até mesmo trocar contra o jungler inimigo. E às vezes o Revolta, que gosta muito da escolha de Sejuani, sabe que é uma pressão bem grande pra cima disso. Agora a PEN faz o último banimento aí da primeira parte deles, acabam tirando o Malzahar, então não vai ter o Malzahar pro Tokers. Agora vamos ver qual vai ser a primeira escolha da equipe da Cade. Aí, ó, você falou? Sejuani, de fato. Sejuani que a gente teve até uma jogada na Super League, foi uma emblemática, né? Que foi inclusive o Tai garantindo uma eliminação pra cima do Daze, da equipe da Brave. Que ele tava, né, nesse matchup de Jarvan contra a Sejuani. E ele acertou o combo, deu um ataque básico e acabou levando a Sejuani no começo do jogo. Porque a Sejuani, com a mudança das runas, né, ela acabou perdendo aquela customização que ela tinha antes de trazer um pouco mais de attack speed no começo do jogo, conseguir fazer a selva um pouco mais rápido. Então agora ela acaba, né, não conseguindo mais ter isso por conta das escolhas que ela tem que fazer.
e diminui um pouco, né? Ela demora um pouco mais para fazer aí os buffs iniciais, mas depois a gente sabe que ela tem um impacto bem forte. A ultimate dela é uma das melhores iniciações que a gente tem no jogo no momento, então por isso o Revolta traz ela aí nas suas mãos como first pick. Olha que interessante, né? Não tá nada definido ainda, dependendo dos picks da PEN, mas o Gragas aparecendo supostamente na selva ali é uma escolha até interessante. Então eles saem daquela escolha mais ofensiva, né, pra selva, vem ali para um possível Gragas. Agora o pick de Azir também é feito, o Azir que foi banido na partida passada. É uma escolha interessante pro T-Nose, né? Vai ter um começo de jogo ali, dependendo do matchup, um pouco complicado, se uma Thalia ficar disponível, por exemplo, ou se a Vivo Cage pegar agora, mas de qualquer maneira, se arrastar bem o jogo, se estender esse game, a equipe da PEN vai ter uma arma letal ali nas mãos com o Azir. E tem algumas respostas para Azir, no caso do Vel'Koz, a gente viu aparecendo, né, funcionando muito bem. Interessante esse pique do Gragas, porque o Gragas ele sofreu o mesmo problema da Sejuani, né, de ter um começo de jogo que você não consegue mais fazer um clear tão rápido, então isso dificulta bastante, possibilita que se o jungler inimigo tiver um clear bem rápido, ele possa fazer essa invasão, mas a Cade chegou a cogitar, né, parece esse pique de Lissandra, que é um pique que funciona, inclusive, contra o Azir. Você consegue atravessar a parede dele com a garra dela, a iniciação é muito forte, então acaba ajudando muito o seu jungler a garantir a eliminação em cima do Azir, mas eles vão pro caminho mais natural, mais tranquilo, que é a escolha tanto do Varus como também do Ryze. Pois é, o Ryze ali que vai ter que lidar muito bem, né? Se locomover. Claro, com o ultimate também ele pode acabar tirando a parede do Azir, vai depender. A jogada, se for ali um engage em cima dele, ou se for um roaming que ele pode fazer também, já viu o Ryze fazendo esse tipo de jogada. Então ele vai para mão do Talkers, finaliza também a escolha, a equipe da PEN ele será em cima da Ashe, eles têm alguns segundos para fazer ali o seu banimento, né? Será que vai ser realmente aquela escolha de engage lá embaixo? Lembrando que os suportes que tanto encaixam com a Ashe, eles estão... com a questão da Leona agora, né? Eles estão livres ainda. A gente tem a questão do Braum, a gente tem a questão do Alistar também, que comba muito bem, né, com esse engage da Ashe. Então vamos ver qual que vai ser a escolha da PEN para suporte. Eles podem até trazer uma MF junto com a Ashe. Você acaba tendo uma lane bem forte, um campeão ajuda o outro, você pode ter iniciação, né, com a ultimate da Ashe mais a ultimate da Miss Fortune na sequência, mas vai depender bastante das escolhas da Cade, né? A Cade já traz um engage bem forte, acho bem complicado da PEN fazer essa escolha de MF, mas é algo ainda que fica no ar, que pode ser muito bem selecionado. Bans agora bem voltados, né, para essa lane, inclusive, Leona, e agora do lado Alistar. Vamos ver agora o que a PEN Game vai tirar. Ainda dá pra tirar aquele Braum, aí fica complicado. Quem vão pegar de suporte? Lembrando que o Zer foi banido também é uma opção de suporte. O Shen agora pode aparecer, não só na mão do Joxer, porque não na mão do Loop, mas como um topo também, importante ali pra dar aquela segurança. Ele tem o split forte, ele tem uma lane phase ok, e ele também tem essa questão de dar uma proteção muito maior pro time, né, Lance? E possibilita que, por exemplo, o Micão e o Joxer conseguiram jogar combate lane um pouco mais squish por ter essa segurança do Shen com manter a união a partir do nível 6. Então a gente vê a PEN já tirando, exatamente para de fato conseguir aplicar bastante, né, dessa iniciação da Ashe, a sequência também do suporte que o Loop for escolher para eles garantirem as eliminações. Tiram agora, né, a Karma, um campeão que funciona muito bem com esses suportes que tem poke, né, no começo da partida. Acaba já sendo banida. Agora falta aí a gente ver qual vai ser a escolha da PEN. Provavelmente eles vão deixar, né, o último pick pro top e pro Takeshi para ele encaixar algo em cima do Yang. Poucos segundos ali, finalizam com o Taric, que também estava disponível, uma escolha interessante contra esses engages. Então a proteção ainda assim vem, né? Ainda assim é possível que eles tenham uma luta muito poderosa. E agora, fazendo as últimas escolhas, o time da Vivo Cage que fez 1 a 0 já, cogitam uma Janna. Interessante ver ela voltando, fazia muito tempo que a gente não via ela, deu aquela sumida, né? A era do Turíbulo passou, a Janna foi junto com ele ali pro baú. E parece que eles vão fechando na MF que você falou. E olha, pensando no dia de ontem, eu não tenho boas lembranças dela. Mas pode ser que, como você falou, eles encaixem aí bons engages. Não tá com uma Ashe, mas ainda assim com Varus é um setup muito parecido, né? a mesma tendência, então, e você acaba tendo uma lane muito opressora, o começo de jogo, a distância que eles conseguem causar o dano pra cima de você, e o Loop que traz esse pique de Taric logo cedo, porque ele poderia ter, né, um suporte de engage muito forte do outro lado nas mãos da Cade, então ele acabou trazendo esse Taric, mas o Taric ele é muito explorado, né, por esses suportes que tem uma distância maior, porque ele não tem um gap closer, né, ele depende de fato ali de acertar o feixe do stun pra conseguir fazer algo, e o último pique agora da Cade é o Gnar nas mãos do Yang. Pois é, a gente viu no jogo passado como que o Micão sozinho ali
E vamos ver. Oh, fechou no Sion. Interessante a escolha. Mas aquela questão que a gente tava falando, só o Varus em si ele consegue trocar muito melhor contra o Maesh, por exemplo. A gente viu no jogo passado inteiro o Micão toda hora em cima do Matsukaze. Ainda mais poucos. E a MF agora junto é muito complicado lidar com essa fase de rotas. Com certeza. E vamos ver agora qual que vai ser a construção do Micão. Eu creio que por conta da quantidade de engage que tem no lado da PEN, ele vai continuar fazendo aquele Varus de cometa com uma build voltada pra poke. Então ele vai esperar, né, a chuva de disparos do Jockster cair pra cima do adversário, ele encaixa a flecha dele, vai acabar funcionando muito bem de qualquer forma. Então vamos ver aí. O que me surpreendeu é o Sion, né? Cada dia a gente tem um pick novo aparecendo na Superliga. Muito bem. E dessa vez vem sendo o Sion. O Sion é um champion que tem um push muito forte, ele tem todas as habilidades dele acabam causando dano em área, então ele consegue empurrar a lane muito bem. Nesse começo ele é bem pressionado pelo Gnar por conta da distância, né, que o Gnar consegue aplicar pra cima dele, mas eu creio que foi um pick muito focado nas outras escolhas que a Cade fez, né, de ter um champion pra fazer uma frontline forte, uma iniciação também muito boa, né, porque se você tem a flecha da Ashe entrando, fica muito fácil do Sion acertar a corrida dele, conseguir aí travar um alvo por bastante tempo. Até porque é o grande potencial, né, do campeão, desde o seu rework, essa capacidade de chegar numa luta e acabar com ela. Né, antes mesmo dela começar, se conseguir focar direitinho ali no adversário, né, que não tem como fugir, o dano que ele causa, dependendo da distância, é absurdo. Fora o controle que ele traz, obviamente, né? Então assim, a gente vai ver ele no topo com um caráter um pouco mais parrudo, porque precisa fazer essa linha de frente, mas assim, o Sion por si só ele tem um escalonamento de dano bem interessante também nas lutas, além do controle. Com certeza, ele tem bastante controle. O que ele precisa de alguém que possibilite ele chegar da backline do adversário, ele acertar a corrida de maneira satisfatória. Depois que ele chegar, ele consegue incomodar bastante. Pode ser muito difícil para a equipe da Vivo Cage, como pode ser muito divertido também. A gente cansou de ver Sion passando reto ou dando de cara na parede. Esse jogo vai dizer pra gente como é que vai ser já já. A partir do nível 6, o Takeshi pode querer aprontar uma jogada por ali, mas estamos nessa segunda partida da MD2. Todo mundo bem seguro por ali, nenhuma invasão. E eu tô bem curioso para ver como que essa botlane da Cade vai jogar, porque é uma botlane que, se não conseguir fazer um snowball, a possibilidade de engage que tem do outro lado é muito alta. Uma coisa que acabou passando aí no draft que eu não mencionei é que tem uma sinergia boa também do Taric com o Sion, porque você pode colocar o W pra cima dele, utiliza a ultimate, o Sion fica lá na backline adversária, assim que ele se locomove com a ultimate, vulnerável por conta do Taric, pode acabar sendo aí uma boa escolha. Pois é, a gente viu no dia de ontem, que seja como atirador... E já teve a resposta, o Micão vai vir com essa build de poke, de fato. Sim. A gente viu que tanto como atirador como suporte, a MF ontem penou bastante pelos counts que ela teve, tanto na escolha, por exemplo, de um Brown contra no primeiro jogo, que era uma AD Carry, e no segundo jogo, tipo, a fase de lane não foi nada, né? Então o Jockster precisa fazer sim essa diferença. Olha como essa bot lane é forte, eles estão invadindo, eles sabem que o nível 1 deles... Punem bastante, o nível 1 deles é bem forte, o Tai já é obrigado a utilizar o golpear de começo, não é muito bom para os junglers, normalmente você quer fazer esse azul sem utilizar o golpear, então vai acabar aí não tendo o melhor do clear possível. Vamos ver aí o que o Tai pode acabar fazendo, mas já é uma vantagem pro Revolta de começo de jogo. Com certeza, Lunassi. Aqui embaixo aqui o poke é muito alto, dano em cima do loop, é cometa, é chuva de disparo, é estrelinha demais com essa skin da MF, é coraçãozinho do Varus, tá ali, difícil pro loop. Parece que ele tá viajando ali. Ele tá, meu, o que tá acontecendo? Eu pisei num cogumelo do time e não tô sabendo. Dano bastante alto, a passiva da Miss Fortune funciona muito bem, né, nesse começo de jogo, consegue causar esse dano extra bem importante. A gente vê o Varus Micão, ele que começa, né, com a espada longa exatamente para já ter um começo melhor, já voltar para base com o punhal serrilhado. Então acaba não perdendo muito tempo, né? Claro que ele perde um pouco desse potencial de trocas no começo, mas em questão de trocas prolongadas, somente nas trocas prolongadas de fato que ele acaba perdendo um pouco mais por conta aí da escolha. E olha o que o Matsukaze trouxe, né? Ele veio com a bota por conta da possibilidade, né, que o adversário tem de explorar e essa falta de mobilidade da Ashe. Eu ia falar isso agora, ele veio com poções ali e corre. Ele corre bastante, tenta desviar pelo menos. Ele toma lentidão da MF, ele toma aquele dano em área do Varus, realmente é interessante ele tentar evitar isso ao máximo. Claro que isso prejudica muito na questão das trocas, né, Lunassi? Até pra dar aquele last hit, às vezes, você começar sem nenhum item de dano
como você sendo AD Carry, dependendo do ataque básico para farmar, é um pouquinho complicado ali, mas o jogo segue, a gente vê a invasão, inclusive, do Revolta dentro da selva adversária naquele Gromp, inclusive está sendo visto, né, pelo Loop com aquela sentinela colocada, então com essa leitura o Tai já sabe o que pode ou não fazer no outro ponto do mapa, para responder ao Revolta. Aí foi o que o Tai fez, ele colocou uma sentinela dentro da selva do Revolta agora, exatamente para conseguir, né, controlar um pouco melhor aí essa visão da equipe inimiga, já que ele teve a informação, né, de que o Revolta estava pegando aí o Gromp dele, ele agora já se dirige para os Krugs. Consegue ele fazer por enquanto o seu level, o seu farm, aqui em cima o Takeshi tá de cometa também lá em cima com o Sion dele. O que é interessante porque ele é melee, mas ele consegue pokear ainda na rota, empurrando os minions. E é por conta disso que um push que de começo era pra ser favorável pro Yang tá sendo favorável pro Sion do Takeshi. Ele consegue ter esse dano extra, funciona muito bem, o cometa consegue incomodar bastante. Até uma habilidade que normalmente o Sion tenta focar, né? Pra ela, o dano base dela, ela é baseada em AP, mas o dano base dela também, ele aumentando o nível, é cada vez mais doloroso pro adversário. Ele consegue trocar a distância, né? Esse é um fator muito importante pra ele. Ele tá full mana, ele não gasta tanta mana pra ficar dando esse tipo de poke. Ele deve estar utilizando também, pode estar utilizando a faixa de fluxo, né? Por conta de ter escolhido a árvore principal, né, da feitiçaria. E a gente sabe que acaba funcionando muito bem, né? A faixa de fluxo de mana, você consegue ter aí uma spell de graça, basicamente. O Mikan, inclusive, tá utilizando no Varus dele, então consegue ter uma flecha aí que não cobra mana do Varus, bem importante pra ele. Falando em flecha do Varus, ele já acerta pra cima do Loop. Olha só o dano que ele toma. É muito complicado. A gente já vê ele uma situação onde a Pen Game lá no bot tá usando todas as poções, os recursos pra sobreviver, eles não gastaram nada ainda. E sabe que é complicado? Que o Varus ainda aplica feridas dolorosas com a chuva de flechas. Com a chuva de flecha. Então a cura do Loop acaba não sendo muito satisfatória também. Então, já não é muito grande, né? Exato. A do Tar, ele fica spamando, mas não é muito grande. Realmente é ali complicado pra eles. Pelo menos eles estão fazendo dar certo, o pique de MF é muito dependente disso, né, como suporte principalmente. E pode ser que eles consigam tirar uma vantagem já em cima disso. Nível 6 é ainda um pouco distante, mas a possibilidade dele chegar ali vai ser pesado lidar com aquele combo. Aqui no meio agora vem a troca, o Tinoz apanha bastante, ele tenta devolver ali com os seus soldadinhos vestidos lá SKT, mas o Ryze tende a punir bastante ali, né? A gente vê um foco diferente do Revolta nessa partida, né? Ele que no jogo passado passou bastante tempo cuidando do Yang, né? Colocando a sentinela, sempre aparecendo próximo dele. Revolta agora, inclusive, chega pra cima do Tai. Iniciado o flash do Tai pra ele sair ali vivo da situação. Já é um recurso gasto do adversário, já compensa essa tentativa aí de engage. Mas uma pequena vitória para a equipe da Cade, deixa o Revolta um pouco mais tranquilo, né, que o Tai não pode fazer aquela chegada que a gente costuma ver do Gragas barrigado a flash, que consegue surpreender bastante o tempo de reação do adversário. Às vezes, mesmo com o adversário com flash, você consegue, né, focar e conseguir encaixar esse controle de grupo. Então ele acaba fazendo isso, volta inclusive dando aquela passeada, ele que não pegou o nível 6 ainda, mas olha só, enquanto isso no bot, o dano que o Loop vem tomando. E não adianta, agora tanto o Loop quanto o Matsukaze já usaram todas as suas poções e já se utilizaram do Relicário por um tempo ali, então a possibilidade deles terem que voltar para a base eventualmente é muito grande. E esse foco em ter uma pressão e conseguir executar essa pressão é muito bom atualmente no game, porque você leva mais tempo para levar as torres do lance. Quanto mais você empurrar cedo no jogo e for tirando o HP da torre aos poucos, ainda dá tempo de pegar aquele ouro do First Brick. Com certeza, o Yang agora já começa, né, a encaixar um pouco mais de dano. Ele que rushou, né, o Passo de Mercúrio exatamente para ter resistência mágica, para conseguir segurar bastante desse controle de grupo, né, que o Sion consegue colocar com o E dele e também com o Q. Então isso já dá um pouco mais de segurança, né, pro Yang. O Yang que voltou primeiro, então tinha essa vantagem de item, por isso que a gente viu ele trocando melhor contra o Takeshi. Agora, a pressão, né, que foi criada pela equipe da Cade já se converte no azul pro Talkers, e eles já começam a pressionar bastante essa torre. Revolta novamente fazendo um jogo bem... Por mais que ele não tenha aparecido em nenhuma rota ainda, o controle de visão dele foi muito bem acertado nessa partida, né? O Yang jogou de maneira um pouco mais defensiva, eles utilizaram bastante, né, da pressão que eles tinham no mid, do bot também, controlaram visão e eles conseguem deixar a bot lane bem tranquila. O Yang tenta impedir esse roubo de acontecer, o Talkers já vai utilizando o Pinstouro, vai chegando a fazer esse segundo azul, ou tenta pelo menos controlar ele, vai usando as suas skills, quem vai ficar com ele por enquanto o Tai. Ele consegue fazer o roubo ali com o seu golpear, ficou nas mãos dele. Mas esse controle todo, aquela pressão lá embaixo, se o Tai ficasse ali, ele ia ser engolido, porque a resposta que a equipe da Vivo Cage daria de chegar e dar o follow-up em cima do Revolta
era evidente ali, né? Então, uma boa jogada de pressão. Aqui no meio agora vem o teammate do Tinoz, que não é muito das boas. O Tokers agora vai desviando da barrigada com o seu Kural. Ele volta em direção à torre e ele vai desviando de tudo. Dá o teammate do Tai também. Vai querendo rebater ali o dano aos poucos e ele sai vivo. Sambou na cara do Gragas, vem segurando por enquanto. Dançando demais e vem utilizando o ultimate. Vai chegar junto com ele o Revolta, que tem vida. O Tokers já sai porque ele ia apanhar demais. O Tai vai para um lado que ele poderia ser ali pego. Vai sendo fechado. E o Micão pega o First Blood no jogo. Tem mais. Teve a chegada do Loop ali para tentar fazer alguma coisa a respeito em cima do Tokers. O Tokers para na frente dele. E quem pega outro abate é o Revolta. Não dá nada certo para a equipe da Pen Game. O que o Loop estava fazendo ali eu não sei, mas isso rendeu mais um abate. Acho que o Loop se aproximou para ajudar o Tai, né, a escapar, mas a gente viu que o Micão conseguiu fechar melhor, garantiu o First Blood. Novamente, boa participação. O que o Tokers jogou agora foi demais, né? Ele escapou do combo do Azir com o seu flash, conseguiu aí sambar, né, pra cima. Sim, das habilidades do Tai, escapa então delas. E aí, por conta disso, a Cade já consegue aí, né, 2 eliminações, mais vantagem no jogo. Novamente, é uma partida que, repetindo muito o script, né? A gente viu a PEN iniciando no jogo passado, sendo punido pela Cade, e depois na sequência a Cade aproveitando muito dessa vantagem que criou para conseguir snowballar o jogo. É, eles tomaram pressão no primeiro jogo, o Lunas, agora eles que estão dando essa pressão lá embaixo, principalmente. Já volta ali com a Lágrima da Deusa, né, a faca serrilhada. Então, aos poucos ali, o Micão vai conseguindo ali tudo que é necessário para o dano dele doer bastante, como veio fazendo na partida passada. E com a descida agora do Revolta, eles podem tentar fazer uma jogada eventualmente nível 6 já na mão do Jokster, nível 7 na mão do Micão. Pode acontecer sim esse engage já desse combo de ultimate. O que eles têm que tomar cuidado é de causar bastante dano no Loop, né, antes dele conseguir aí ter um time bom no ultimate. Então, se eles deixam o Loop com vida baixa, aquela coisa, até o ultimate cair, pode ser que o Loop tenha sido eliminado, e aí a gente sabe que acaba não dando muito certo, mas a Cade jogando muito bem, né, eles sabendo as lanes que precisavam ter um pouco mais de atenção, de colocar sentinelas, de caso era o bot, que era uma lane que, por mais que seja muito forte, que pressione bastante, é uma lane muito frágil, então a gente vê aí um controle muito bom por conta deles, já cria essa vantagem, né, 91 de farm pro Micão em cima dos 83 aí do Matsukaze. Tem pings ali em cima do Revolta, ele passou por uma visão, engage agora, vão conseguir na torre do SMF, ainda assim o dano não foi suficiente, eles podem tentar fazer a jogada, ainda assim a ultimate do Jokster estando disponível, não é a mesma coisa sem a do Micão, então ele não vai arriscar agora, né, o Micão acabou utilizando a dele. Ele pode esperar agora o Revolta chegar com a dele, com o teleporte Yang, vai fechar todo mundo, o Tai tá por ali, vem Mega Naja, vai stunando um, vem trazendo 3 pra essa parede, a ultimate do Taric agora pra segurar, conseguiu dar invulnerabilidade, mas por enquanto o jogo já vai segurando, vai causando bastante dano com o ultimate, força o flash de um lado do Loop, mas é ali o Matsukaze quem ele abate e fica pra trás. A equipe da Vivo Cade faz uma ótima rotação lá embaixo, leva a primeira torre do jogo e garante mais abates. Uma jogada tradicional do Revolta, né, de colocar essa sentinela pro Yang chegar juntamente com ele, o Yang mostrando, né, porque é um dos melhores jogadores de NAR do Brasil, fazendo uma entrada excelente, o Tokers agora encaixa muito dano em cima do Tim. O timing é muito importante, você tá falando assim, o timing do NAR é muito importante, né? A Megaforma, ela trava uma jogada ou faz ela acontecer de maneira muito positiva pro time. Isso pra mim foi uma coisa que separou muito bons jogadores de NAR de jogadores que só estavam aproveitando o momento que ele tava bom. Porque depois que diminuíram, né, o tempo que a Fúria fica disponível, você tem que ter um time muito bom. Olha o time do Yang, ele já veio transformado, consegue pular a parede, encaixa o atordoamento em cima de 3 jogadores, força a ultimate do Loop logo cedo. E aí o Jokster fica totalmente livre, né, pra encaixar o dano da sua ultimate e garantir. Aí foi somente uma eliminação, mas a gente viu, né, o Micão tava no bot levando a torre. De qualquer forma, uma vantagem muito boa para a equipe da Cade. O ouro sobe consideravelmente, né? 3.000 de ouro de diferença, já alguma coisa. Inclusive, isso dá mais espaço para eles pressionarem e abrirem até a possibilidade de um dragão da montanha, que mais uma vez se repete, né? Esse dragão na partida, o primeiro dragão do jogo sendo esse, ajuda demais a acelerar o ritmo de jogo. Revolta ali que já tem um abate, 2 assistências e nenhuma morte ainda no jogo. Tá bem na partida, tem ali mais farm, consegue mais espaço pro time e novamente eles vêm controlando o azul adversário, vem iniciação em cima do Revolta agora, ele vai recebendo um pouco de dano, mas ele tá tancando o suficiente, ele acaba pegando no golpear esse azul e novamente a Pen Game não tem buff para o seu mid laner.
Exato, então eles estão tirando esses recursos do Azir, diminui muito o potencial de Wave Clear, por isso que a gente vê o Talker sempre puxando o team num matchup que com o Azir conseguiria fazer isso muito melhor. Agora o Revolta tenta aí essa entrada um pouco mais agressiva, mas tinha ainda, né, a investida para poder escapar. Thug Life, vida louca ali, o Revolta tá nem aí, ele tá dando a cara assim, e ele, claro, confiando com o time vai chegar, caso precise, numa luta que tem as vantagens ali, né? Novamente, forçar esse tipo de jogada, se eles tiverem um setup bom pro Joxer fazer uma boa ultimate, e dessa vez, mesmo ali a ultimate dele não pegando mais abates lá embaixo, ele teve todo o espaço para fazer aquilo, mesmo sem vida ele sabia, né, da falta de recursos do adversário, então ele só apertou o R e deixou. E a gente viu, é o dano base, a MF suporte, ela tem essa força, porque se ela pega uma ultimate de dano total, é tipo um ultimate de Catarina. Você pode não ter item, mas o dano que você vai causar é muito alto se você causar todo ele. Exatamente, é um dano altíssimo. O Joxter, inclusive, com a MF suporte, né, normalmente você fecha aí um item de sentinela, né, de AP no começo por conta aí de spamar suas habilidades, mas agora ele vai partir, né, para uma build que a gente fala, né, um custo-benefício bem forte de tirar a armadura do adversário. Sim. Então a gente vai ver muita letalidade sendo construída por ele. E vai amplificar bastante desse dano, minar muitas defesas também, né, da frontline adversária da equipe da PEN. Yang agora pressionando no topo, sabe que tem um cover do Revolta. Vamos ver aí qual que vai ser a próxima jogada da Cade. Enquanto isso, o Micão também faz o mesmo, ele pressiona junto com o seu time, lembrando que ele tá de azul, então ele pode spamar ainda mais essas habilidades, até que a lágrima da deusa dele fique estacada e o dano seja muito maior do que já é. O Talkers também, né, tá conseguindo ali um farm bem decente, vai empurrando waves. 14 minutos de jogo, né? Aconteceu muita coisa, então o pessoal ainda vai voltar para base para fechar o primeiro grande item. Curioso também ali a decisão do Talkers, porque ele acaba fechando uma resistência mágica um pouco maior, diferente do que ele fez, por exemplo, com o Bastão das Eras. Ele vai para uma defensiva, porém é bem mais defensiva do que um bastão, por exemplo. E ele sabe que o resto do time dele tem muito dano e ele pode se dar o luxo, né, de dar uma atrasada na build dele para conseguir segurar um pouco mais, talvez até se posicionar de maneira um pouco mais agressiva e conseguir receber todo esse dano do inimigo. Então ele acaba fazendo essa escolha, né? Uma escolha que é bem comum no Rising, normalmente em confrontos que ele vai receber bastante pressão. Então ele acaba fazendo isso, sabe que tem aí um suporte muito bom de dano, né, por conta do Micão, do Yang, até mesmo do Joxer, se fizer uma boa ultimate. E agora, né, normalmente o que acontece quando a gente tem, né, o First Brick, o jogo dá uma desacelerada, a equipe que garante First Brick começa a trabalhar um pouco mais essa questão dos objetivos neutros, exatamente isso que a Cade vem fazendo. Agora o Revolta garante já o primeiro dragão da partida para a equipe da Cade, dragão da montanha, um dragão que creio que vai crescer bastante em prioridade por conta aí das mudanças que a gente teve nesse patch 7.23. Exatamente, Lunassi. Ele tem a pressão, a Vivo Cage agora nesse momento, eles estão aí sim contabilizando alguns itens importantes, já vem fechando ali, né, a Manamune nas mãos do Micão, então já é uma intensificação de dano interessante, já vem com a picareta a mais, né, não só a lágrima para mana, mas também o item de dano da receita. Então eles vão forçando essas pressões de rota, vão juntando ali em situações onde eles podem encaixar uma boa ultimate, e agora que a Velcade tem que abusar disso, né? Acabou a fase de rotas da MF, é o momento que ela mais faz pelo time dando visão e boas ultimates. O Talkers ali, ó, paciente, esperando aquele avanço. Tá dando uma de... Quem fazia muito disso aí, de ficar assim nas moitas, era o Takeshi, né? Inclusive, era famoso por ser sujo. Ele, nesse jogo, ele só tá tentando empurrar sua rota lá, de maneira honesta, já fechou a glória íntegra dele, tá com um farm decente. O Takeshi de assassino, né? Ele ficava esperando num arbusto aí alguém do time adversário acabar passando. Agora com o top laner, né, às vezes faz umas escolhas que são muito mais defensivas, campeões mais tanque, então acaba que mudou um pouco, né, a personalidade do Takeshi jogando uma rota diferente. A equipe da Cade pressionando, continua, né, colocando bastante pressão nessa rota do meio, a gente vê eles controlando muito bem o azul do adversário e abre cada vez mais espaço, né, pro Revolta partir pro Arauto. Pouco que vai acontecendo ali, a torre aos poucos vai tomando aquele dano, mas a questão de controle, principalmente de visão, por mais que a PEN tenha sentinelas ali na parte de trás do mapa da Vivo Cage, né, um pouco mais ali pra jungle adversária mesmo, ainda assim eles não podem fazer muito, ele só tem a leitura ali de passada do Revolta, quando ele vai tentar fazer uma play com o time e quando ele tá farmando a jungle, que abusar disso de uma maneira ofensiva não tem jeito. Até falando nisso, o próprio Revolta tá ali também pelo mid, vai focando agora em tentar pressionar aquele topo, aparentemente a Vivo Cage. Lembrando que estamos em 17 minutos, se eles fazem alguma jogada, alguma play lá em cima, ainda dá tempo de um arauto acontecer, Lunassi. Com certeza, ainda mais com a locomoção que o Talkers tem com a ultimate, né? Eles conseguem ir para arauto bem rápido.
O Talkers agora vai pressionar, né? O Takeshi que pensou que estava livre porque o Yang havia retornado, mas não, o Talkers apareceu naquela rota exatamente para garantir aí a segunda torre da equipe da Cade na partida. E a PEN, que tem um engage muito forte, mas não tá achando janelas, né? Eles até estão com certo receio de iniciar por conta de talvez ter sentinelas da equipe da Cade. Revolta agora vai pra cima, mas acaba não conseguindo acertar sua lentidão. Tem a ultimate ainda disponível. A Cade que tem um combo de ultimates bem forte, né? Se quiser utilizar pra pegar alguém da PEN fora de posição. Tá aí atrás da parede, vamos ver se ele vai fazer algo. Olha o Azir pegando aquele drift ali no seu soldado, que o Talkers já tinha agarrado. Ele vem o ultimate em cima do Mikão, agora é muito dano em cima dele. Tem o ultimate do Tarik também pra dar invulnerabilidade. Chega no meio o Sion, mas não consegue muito efeito a equipe da PEN. Vem agora o Yang, ele tá mini forma, ele não vai só resistindo por enquanto. Ele acaba sendo abatido pelo Matsukaze, mas o Joxer encaixa uma excelente ultimate em todo o time adversário. Matsukaze é focado, vai recebendo dano. A flecha do Mikão pega lá de trás. O Takeshi vivo, meio morto, vai tentando causar o seu dano, mas não tem como. 3 da equipe da PEN Game cai e o Yang vai junto na brincadeira, mas a equipe da Vivo Cage sobrevive para levar essa torre e pressionar o jogo. E a PEN precisava de uma iniciação, mas a gente percebe que a vantagem que a Cade criou no começo de jogo já faz com que a iniciação da PEN eles não tenham o dano necessário para eliminar a backline. E a hora que acontece, eles iniciam, gastam tudo e a Cade fica livre. E a gente viu, inclusive, novamente o Joxer conseguindo encaixar uma ultimate aí por completo na equipe adversária, colocando bastante dano para a SMF. O jogo aí bem tranquilo para a equipe da Cade, o Mikão também garantindo suas eliminações, né, conseguindo seu sniper aí da sua equipe. Um jogo muito bom para a equipe da Cade. Eles tiveram tudo. Flecha da Ashe, o Sion e ainda assim faltou, como você falou, dano, né? Exatamente, eles fazem a iniciação, né, forçam o flash do Mikão, mas o re-engage da equipe da Cade foi muito bom. O Yang ainda chega a receber bastante dano, tem a ultimate do Gragas, mas aí acabou. A equipe da PEN não tem mais nada para utilizar e é por isso que eles acabam sendo eliminados. Inclusive uma ultimate agora bem engraçada do Talkers, que o Joxer acaba entrando e ele quase é pego pelo Teve que usar seu flash. O Joxer, que eu não sei se ele entrou sem querer, se ele entrou pra escapar da forma, né, morto-vivo do Sion, mas de qualquer forma ele teve que gastar o flash por conta disso. I'm Rise and I'm helping. Pensei que é só o Java com o ultimate dele. Tá ali, ó. Vem o Yang agora tentando trocar com o Takeshi, ele tá na mega forma, vai dando aquela pedrada aos poucos ali, tentando pegar a vida do Takeshi, mas tá bem tanque já esse Sion, segura bem. No caso, na última luta ele full focado, não tinha como sobreviver, né? Mas olha, vem o Rise agora, vai segurando com a lentidão. É isso que quer por enquanto, chegar ali. Mas foi atordoado logo de cara o Talkers. Vai focando ainda assim em cima do Matsukaze, causou muito dano. Tá sobrevivendo por enquanto o Talkers. Vai sendo atordoado, resistiu por um tempo. Vai tendo cura agora em cima dele, ele ainda tá vivo, meu Deus do céu. Ele continua vivo, dessa vez não. Chegou o Tinos pra compensar. Ainda assim a equipe da Vivo Cage vai conseguindo cada vez mais vantagem. Não adianta, a torre de areia não é suficiente. Vem o Takeshi novamente na sua forma de morto-vivo, mas não tem mais o que fazer. Eles vão perder não só a torre de areia, como talvez também a torre de verdade. Essa T2 vai sendo destruída e mais uma vez a Vivo Cage faz o engage e ganha a luta. Novamente, Cage então consegue chegar para o adversário, o Talkers, que tá resistindo bastante e mostra muito de por que ele fez a resistência mágica, né? O tempo que ele ficou vivo foi muito alto, conseguiu resistir ao dano do adversário, teve depois aí a chegada dos seus companheiros, garantem as eliminações, T2 para a equipe da Cage, novamente fazendo um jogo sublime contra a PEN. Pois é, estão encaixando muito bem, conseguindo chegar na hora certa. E Dragão Infernal agora em jogada, né? O controle total da equipe da Vivo Cage, pode ser que eles façam ali, assim que eles chegarem para ele, vamos fazer, a gente tem visão, a gente tem controle, tem pressão das rotas. E mais importante que isso, o Talkers chegou num ponto do jogo que você mesmo falou, Lunassi. Toda aquela defesa que ele tinha, você viu quanto tempo ele resistiu e vem de novo. Vem juntando na sua ultimate, vem fechando em cima do loop agora, o Matsukaze vai fugindo, mas sobra para o suporte da equipe da PEN. Ou não, né, só pra ele. Vai sobrando pro Gragas ali também, vai se distanciando lá atrás. O Yang consegue chegar em cima do Matsukaze, que batia em retirada. E de novo a Vivo Cage abusando desse Rise, que vai levando todo mundo pra luta. Tá tancando bem, mas causa o dano também. Vem ali o Joxer agora, vai causando aquela lentidão no adversário. Pinstoura pra longe ali o Tai, mas dessa vez com a vantagem numérica, a equipe da Vivo Cage vai setando visão e talvez até um bait para esse possível Barão.
Eu acho que Barão em si, eu não sei se a Cade vai tentar fazer por conta do dano que eles têm, mas eles vão sim. Pois é, não é nem bait, eles vão fazer mesmo, eles querem fazer, vão focando no objetivo e aparentemente a Pen Game não quer abrir uma possibilidade de tentativa de roubo, uma luta que eles poderiam tentar virar, não querem arriscar, vão deixar o Barão acontecer, só tem agora a visão ali do Falcão da Ashe, mas é tarde demais, o buff roxo em mãos de todos os jogadores da Vivo Cage. Cade faz um Barão bem cedo na partida, 22 minutos, controlaram novamente, né, a selva do adversário, garantiram os 2 pick-offs, o Takeshi e o Tai agora, mas se eles vão conseguir garantir um engage, mas tá complicado, né, somente o Revolta aí dando as caras, como se eles vão tentar iniciar pra cima do Revolta, é o pior alvo possível, né? Ele foi atordoado ainda assim, vai recebendo um pouco de dano, o Tai errou a barrigada ali, não conseguiu o controle de grupo, e lá embaixo, com o ultimate já o Tokers está disponível para juntar com o time, então é perigoso, tava ali pelo meio também o Yang, quando viram, já falaram, não, melhor não brigar, e novamente, o objetivo que a Vivo Cage controla através do jogo, visão, pressão que eles têm, o Barão agora, tudo culmina nesse dragão que vai sendo finalizado para trazer mais dano para eles. Vem foco em cima do Tai agora, ele pode tentar uma barrigada para longe, vai utilizando o barril explosivo para trazer o Yang ali perto da torre, mas o Micão para longe dele, que era o mais importante. Ainda assim o dragão é feito, sai dali o mais rápido possível o Tai, né? Voa para longe ali o mais rápido possível, porque senão ele acabaria sendo abatido. Sobra pra torre, no entanto, Lunassi vai levando por ali aquele objetivo, mais uma vez a Vivo Cage, é mais uma torre que cai. Vão agora talvez rotacionando por aquele meio ali que já tem também pressão, e eles vão cada vez mais empurrando em direção à base adversária. Com certeza, a Cade jogando um League of Legends bastante clean, né? Bastante limpo, eles conseguindo rotacionar do jeito certo, controlam a visão primeiro, fazem os pick-offs depois, mostra muito essas escolhas que a Cade gosta de ter, principalmente a Sejuani, né? Por conta do controle de grupo da iniciação dela. Agora o Revolta, vamos ver se ele consegue, né? Vencer esse confronto contra o Team, mas acabou ficando pro Team. Pelo menos ele evitou, né, que o buff ficasse nas mãos do adversário. Não é o ideal ficar na mão do Azir também, mas de qualquer maneira eles já estavam sendo roubados. O Tokers pegou o azul deles na hora ali que eles fizeram a rotação para a torre T2 do bot, automaticamente nasceu azul. O Tokers já fez ali o roubo. Não sei nem se é roubo, porque ele pegou tanto esse azul já que é dele, basicamente. Ele pegou o azul dele, tava só no lado do adversário, porque olha, ficou difícil pro Tinoz nesse jogo. O controle também do Revolta tirou muito da vantagem que o Azir teria se tivesse esse azul para pressionar a rota. Com certeza, então a gente viu que foi uma lane bem tranquila pro Tokers, ele conseguiu inclusive empurrar melhor que o Azir. A Cade trabalhando muito bem a pressão, e olha agora... em cima do Yang, que pegou a miniforma agora, o Tai vai tentando se aproximar, tem um salto ainda na miniforma para dar aquele duplo salto, mas não tem como, ele vai sendo focado com o flash, ele sai vivo por pouco tempo, ele é abatido sim, para o dano do Tinoz. Enquanto isso, a Vivo Cage perde o seu top laner, mas não perde o top, a oportunidade de levar tudo do adversário. Vem batendo agora na última torre, a defesa de inibidor no topo. Olha o dano que eles causam nessa estrutura, amigo. Olha só o dano que eles têm. Vem agora o teammate da Ashe em cima do Tokers, que tá flash pra longe, tá resistindo o suficiente, segurou ali só no dano, mas tava com o ultimate do Taric também, então não recebe o Tai. Agora ele é atordoado, vem o ultimate da MF, olha o dano no Tinoz. Ele é obrigado a flechar pra longe, vem foco em cima do Tokers agora, ele não sobrevive. Tá virando o jogo, a Pen Game começa a perseguir, vai tentando chegar em cima do Revolta, ele é atordoado novamente, vem o dano da Ashe, tenta segurar por ali o Joxer, mas ele acaba sendo atordoado e perde um pouquinho de tempo também. É perigoso pra ele, o Takeshi vai tentando fechar no Micão, vai dando lentidão em cima dele, vai ter atordoamento já já, isso que vai acontecendo, o Micão ficou pra trás pra tentar ajudar o Joxer, mas é neutralizado no jogo. O Yang vê que não é uma boa ideia do teleporte, também cancela a habilidade, e a Vivo Cage agora toma essa volta em cima deles. Takeshi não acerta sua ultimate, foge por ali, até assustou ali agora o cameraman. O Joxer sai vivo, mas talvez essa torre não sobreviva. Vai ser a primeira torre da PEN na partida, né? A primeira torre da PEN na série, inclusive. Exato. Eles vão acabar levando essa torre na rota do meio. E a Cade agora que bobeou, né? Não tava com o split push do Yang muito bem setado. O Yang foi pego fora de posição pelos jogadores da PEN. A Cade não pressionou no tempo necessário, né? E acabou que a PEN conseguiu voltar a defender a torre do top, eventualmente aí não perdeu o inibidor e conseguiu fazer uma luta favorável. Exatamente isso que a PEN quer, né? Que a Cade faça essa movimentação um pouco mais agressiva e acabe sendo focada. Dessa vez era uma luta 5 contra 4 e a PEN, por mais que esteja bastante atrás na partida, sabia que poderia se aproveitar. E o controle de grupo, né, Lunassi? O pick-off que foi feito ali foi muito foco em cima do Tokers, que seria a fonte de dano, e entre aspas, ali uma linha de frente para o time com a resistência que ele veio construindo no jogo, né? Ele tem a Braço de Seraph, ele tem ali, né, toda a resistência que ele tem mágica também, que ele fez já de começo
de jogo com a máscara abissal, mas vem ali agora o foco em cima dele. Olha como ele recebeu dano, foi empurrado para perto do time adversário. Depois da ultimate do Tarek, eles quiseram dar esse engage. O Tinoz ficou para trás ali, ó, no dano que ele tomou, quase acabou por ser abatido, mas olha como volta em cima exatamente do Tokers, que seria que distribuiria dano em área em todo o adversário. E aí foi aquela situação. Tentou voltar ali pelo Revolta o Joxer, aí o Joxer ficou mal. Aí tentou voltar para ajudar o Joxer, o Micão, ele ficou para trás também. Então foi aquele, eu te ajudo, eu te ajudo. E o foco da Cade que foi bem estranho nessa jogada, porque o que aconteceu? Na hora que eles acertaram a ultimate do MF para cima do Team, o Micão se separou do resto da equipe para correr atrás do Team, em vez de ele ficar junto com a equipe da Cade, que ele poderia, quem sabe, até ter garantido algumas eliminações, né? Então, aí o que aconteceu? Tava somente o Tokers, né, causador de dano, ele que fez uma build um pouco mais defensiva de começo, não teve o dano necessário, a PEN conseguiu garantir as eliminações e depois fechou pra cima do Micão e conseguiu eliminar ele também. E sucedeu aí nessa luta que a PEN conseguiu tirar vantagem, leva a torre, Lonassi, mas ainda assim tem que correr atrás de muito prejuízo nesse jogo. A Vivo Cage tá bem à frente ainda assim e vem de novo trabalhando no split que você falou, né? Tão importante assim do Yang. O Yang que inclusive daqui a pouco vai ter o teleporte, ainda não tem. E lembrando que o Barão volta em 1 minuto. Talvez o Barão volte até antes do teleporte ou no mesmo tempo do teleporte do Yang. Aí sim fica uma situação complicada para a PEN, que tem que lutar por um segundo buff. Se deixar isso acontecer, eles podem perder facilmente o inibidor do topo e muito mais logo em seguida. Com certeza, a PEN tentando, né, criou um pouco mais de espaço, conseguiu levar a torre da rota do meio, deu um pouco mais de gold, né, para os seus jogadores, mas ainda está bastante atrás no jogo, né, vai depender aí novamente de uma falha da Cade, talvez uma execução de Barão para eles conseguirem, se não garantir o objetivo, eliminar os jogadores da Cade assim que eles fizerem o Barão, né, então continuarem dando esse stall na partida. A gente sabe que é um Azir, um campeão que consegue ficar muito forte no late game, mas a Cade fez um bom trabalho, né, de negar recursos para eles. E nessa última luta só não foi pior para Vivo Cage porque o Azir quase morreu, então o Tinoz teve que se afastar, né, da luta. Mas se ele tivesse com os soldados lá, o DPS dele, teria sido bem diferente a situação. Dragão da Montanha volta, Dragão da Montanha basicamente finalizado ali para a equipe da Vivo Cage, que vai derreter. Aí um dragão que se converte em eles conseguirem fazer um Barão também de maneira mais rápida, então a Cade aproveitando bastante disso, talvez a rotação da própria PEN, se a Cade começasse a iniciar esse Barão, era fazer esse dragão com o objetivo que morre um pouco mais fácil, mas a PEN aí fazendo um trabalho bem mais de se defender, né, tentando achar novamente um bom espaço para crescer na partida. A Cade agora parece que não quer fazer esse Barão de 5 contra 5, quer realizar algum tipo de pick-off. E vão trabalhando em cima disso, vão tirando aquela visão por ali, 5 contra 5 agora nesse momento ali, tá quase um Aran, todo mundo no meio ali, tentando forçar uma luta, brigando pela wave de minions, nenhuma torre disponível para os dois lados, pelo menos não até um de cada lado ali, e vão tentando ganhar tempo. O problema é que lá embaixo, por ter empurrado, o Yang tem certa vantagem com os minions que vem chegando, então alguém vai ter que fazer aquela defesa, alguém vai ter que tentar segurar, porém a Vivo Cage trabalha também na possibilidade ali de baitar esse Barão acontecendo. O Yang tomou um certo dano, vai se recuperando ali com carinhosamente chamada de manguinhas, e vem agora o Revolta tentando iniciar, vai sendo focado, recebe bastante dano, tem o ultimate do Tarek já pra tentar segurar, vai esperar o momento certo, na ultimate do Micão não pega, por enquanto a Cade já pega o abate em cima do Revolta, vão tentando mais, olha o ultimate da MF, vai segurando todo mundo ali pra tomar aquele dano, força vários flashes, olha o dano do Micão, juntamente com o Tokens que já pega o primeiro abate, vão tentando fazer a perseguição por ali, vem o ultimate agora pra levar eles e fechar, olha o Loop, vai dar de cara com o adversário, vai sendo abatido, o Yang vai fazendo linha de frente pro dano do Azir, foca em cima do Takeshi, ele faz o flash pra longe, tenta se distanciar, mas tem perseguição, o Yang vai focando em cima deles, não vai sendo atordoado, tem o flash do Jox pra evitar o stun do Takeshi, vão conseguindo sim esse abate, volta ali pra tentar levar alguém, mas ninguém é encostado por ele basicamente, e agora sim, 3 caindo da PEN, significa Barão pra Vivo Cage. E a Cade mesmo sem o golpear, sabe que do outro lado também não tem o golpear, já que o Tai foi eliminado, então eles vão partir para esse objetivo, tem bastante dano com o Tokers, Micão e também o Yang. E foi uma luta que começou muito bem pra PEN, né, eles conseguiram garantir a eliminação em cima do Revolta, mas excelente ultimate do Joxer, tava ali por trás da parede, acertou o momento exato que precisava e causou muito dano, por mais que tivesse a utilização, né, do Solari por parte do Loop, ainda assim não foi o necessário para mitigar esse dano e consequentemente... É aquela coisa, né? Aquela luta eles ganharam porque foi um erro de foco da Vivo Cage e também eles estavam sem o Yang. Dessa vez eles tinham o Yang junto, né? Então isso acabou ajudando bastante a Cage. Por mais que começou muito mal a luta, conseguiu se recuperar.
Jogaram bem ali sim, né? Esperaram a ultimate do Taric, que seria o grande diferencial ali, que segurou muito tempo aquela luta também. Então, dá um detalhe aí, mostra pra gente, Lunassi, o que aconteceu. Exato, o Revolta foi pra cima, acabou sendo bastante agressivo, foi focado, o Matsukaze dando bastante dano em cima dele. Foi um pouco cedo essa ultimate também, talvez do Taric, porque demorou ali pra eles receberem bastante dano mesmo, mas ainda assim, o ultimate do Joxer ali. Exato, o Joxer, posicionamento correto, né, por trás da parede, onde é mais complicado do adversário conseguir interromper a canalização. Aí eles utilizam, né, a ultimate do Ryze, fazer aquele bait, né, tem jogadores que vão, tem jogadores que não vão, e no final eles conseguem fechar. O Yang, com posicionamento, pula por trás da parede, consegue a lentidão pra cima do Tim. Se eu não me engano, o Lunassi, deve ter começado na mega forma, porque o Yang ficou boa parte da luta na mini forma. E ainda assim fez algo pelo time, dando aquela lentidão com o bumerangue, batendo ali, né? Sim, a hora que o Revolta começou, ele tava na mega forma já, ele já tava transformado. Ele, inclusive, deu uma parada, né, na backline da equipe da PEN. Agora, a Cade pressionando, né, com o Barão. Olha o Micão batendo bastante no Tinoz, que vai se afastando por enquanto com o seu drift ali nos seus soldados, mas o dano é muito alto por parte da Vivo Cage. Tem o ultimate do Taric rolando, o ultimate de volta vai prendendo 2 por enquanto ali, pode tentar devolver, agora para o ultimate da MF, mas o Joxer pega o abate ainda assim, vai virando a luta novamente, o Takeshi é eliminado num double kill do Joxer, double kill pra MF dele, suporte, e eles continuam avançando em direção aos objetivos. Lunassi, eles fazem o inibidor, levam mais uma vez um objetivo importante nesse jogo, dessa vez tem Super Minions na rota inferior, tem o buff do Barão, tem teleporte chegando agora, quem tá utilizando ele é o Yang lá da base, eles querem fechar a série, eles querem fazer 2 a 0 contra a PEN, eles querem virar sim o jogo nessa tabela, vão focando na última torre de Nexus, vão fechando o jogo, mas antes querem levar o Tai, é isso que acontece, vai caindo 1 por 1 da equipe da PEN, olha o foco da equipe da Vivo Cage em fechar a série, em fazer o 2 a 0 e sim, em 34 minutos, 2 a 0 pra Vivo Cage nessa MD2.